Seguinte, pessoal, nessas integrais triplas aqui, o que vai acontecer? A nossa função agora vai ser uma função de 3 variáveis, certo? Então, a gente vai considerar uma função definida no R3, certo? Então, vou considerar que seja f de x, y, z agora. Uma função definida em B. Esse B aqui, pessoal, eu vou dizer que é um paralelepípedo formado por todos os pontos x, y e z pertencentes a R3, por exemplo. Tais que o x, por exemplo, ele varia de um A até um B. A perspectiva aqui não vai dar para ver, mas eu acho que é compreensível, né? Eu vou colocar, por exemplo, o x variando de um A até um B. Vou voltar. Vamos lá, x variando de A até B. O y eu vou colocar variando de um C até um D. E eu vou colocar ainda o Z variando de um R até um S aí. Beleza? Então, olha, é o que eu estou comentando aqui. Não dá para ver a perspectiva aí, mas imagina que o teu x continuasse aqui. Aí a tua variação do teu x aqui fosse de um A para um B. Ó. A do y aqui fosse de um C até o D aqui. Beleza? E a do Z fosse de um R até um S aqui na altura. Assim também, né? Na verdade tem outras aplicações, mas a mais direta que a gente vai ver aqui para entender melhor é o volume. Mas tem outras. Todo mundo entendendo, pessoal, esse contexto aí? Tá, aí é o seguinte, olha, como é que a gente vai expressar essa integral tripla? Primeiro, deixa eu só destacar como é que funciona essa função, pessoal. Já que você está pegando 3 coordenadas só para o domínio, não tem mais onde colocar geometricamente outra para representar a imagem utilizando eixos ortogonais, não. O único jeito aqui da gente poder representar essa imagem é pegando literalmente um eixo fora mesmo. Beleza aí? Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você vai pegar pontos aqui no R3, isso é, eu pego um x0, y0, z0 aqui, e essa imagem aqui eu levo no outro eixo, pessoal, porque não tem mais eixo para colocar aí fora o R3. Aí essa imagem aqui vai no F do x0, y0 e z0. Tá dando certo aí? Então tá. A gente vai precisar de 3 coordenadas só para fazer o domínio da função. Tudo bem aí? Mas o conceito da forma da soma de rima continua mais ou menos o mesmo. O que eu estou querendo dizer quanto a isso? Por exemplo, vamos fazer R1, R2 para chegar no R3, só para ter uma ideia. No R1, se você tinha uma integral aqui, se você tinha uma função f, aí para você fazer a integral de A até B, você pegava e fazia uma porção de subintervalos aqui. Aí a gente dizia que esse nosso A aqui, por exemplo, era um x0, aí ia para um x1 até um xn, não era isso? Aí aqui ficava o nosso ΔX, ó. Aí essa área embaixo dessa curva aqui, basicamente era a soma das áreas desses retângulos mesmo. Aproximadamente aqui desse jeito, né? Aí quanto mais fino é o retângulo, melhor a aproximação. Então o que a gente fazia, pessoal? A gente pegava aqui, por exemplo, o f do xi em cada subintervalo desse e multiplicava pelo ΔX, não é isso? Todo mundo entendendo? Aí ficava, por exemplo, o f do x0 aqui, ó, vezes o ΔX era a área desse primeiro retângulo. Aí você fazia f do x1 mais ΔX era a área do segundo retângulo e assim por diante. Todo mundo entendendo? Aí depois tu fazia o somatório de tudo
e depois fazia o limite desse ΔX tender para zero para virar o dx, e aqui virava a integral. Basicamente é isso, a argumentação é essa. Quando a gente foi para R2, o que a gente fez? A gente subdividiu aqui um retângulo e a gente subdividiu tanto no x quanto no y, né? Aqui, ó. Beleza, pessoal? Era mais ou menos isso. Aí o que a gente fez em relação à função? A gente passou uma função aqui f de x, y, de duas variáveis, e a gente queria calcular o volume desse sólido aqui, ó, que a parte de baixo era esse retângulo e a parte de cima encostava lá na função. Todo mundo entendendo aí? Aí como é que era a aproximação disso? A gente escolhia um ponto aqui embaixo e esse ponto era um ponto arbitrário aí dentro desse intervalo. Por exemplo, um f, um x, i, j... Boa noite, enfim. X e j asterisco, y e j asterisco, z e j asterisco. Aí se você pegasse esse ponto e olhasse para a imagem dele, pessoal, ia representar a altura dessa coluna, ó. Só dessa colunazinha bem aqui. Tá dando certo aí? Aí como é que a gente calculava o volume do sólido? Na prática, o volume do sólido era o volume de cada uma dessas colunazinhas que a gente calculava e depois somava todas as colunas. Ficava como? Então, aqui, desculpa, pessoal, não tem esse z, né? É só f do xy, né? Vai ter agora. Aqui é só f do xy mesmo, né? Porque aqui é o plano, né? Aqui é o x e aqui é o y. Então, como é que ficava isso aí? Era o f nesses pontos, x, y, j asterisco, y e j asterisco, vezes a área dessa base aqui, né? Que era ΔA. Aí esse ΔA basicamente ia ser quem? ΔX vezes o ΔY. Isso aqui era o nosso ΔA. Então, recapitulando, ó, em R1 era um comprimento vezes a função. Em R2 aqui, quando o domínio estava em R2, você pegava a função aplicada no ponto vezes a área. Agora no R3, pessoal, como é que vai ser as somas de Riemann aqui nisso? Você vai pegar um ponto dentro de cada paralelepípedozinho desse aí e multiplicar pelo volume. Vocês estão entendendo aí? Aí o volume de cada um desses paralelepípedos que você pegar aí, ó, eles vão ser expressos como sendo ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, certo? Então, olha, se você pegar cada um desses paralelepípedos aí, que a subdivisão é esse paralelepípedo grandão, cada um desses menorzinhos aí vai formar um BIJK, por exemplo, que tem volume ΔY vezes ΔX vezes ΔZ. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Aí você vai fazer o seguinte, você escolhe um ponto dentro de cada um desses aí e multiplica pelo volume. Então vai ficar assim, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um ponto x e j x, vamos lá para os índices, x e jk, né? Que agora são 3. Y e jk, z e jk, você pega aí esses 3 pontos e você vai e multiplica pelo ΔA, ΔV, que é o volume de tudo, certo? E onde esse ΔV basicamente vai ser quem, ó? O ΔV vai ser ΔX vezes ΔY vezes o ΔZ. Tá dando certo, pessoal? Entender isso aí? Tá compreensível, galera, mesmo? Todo mundo entendendo? Então, basicamente, a gente pega um ponto dentro de cada um desses e multiplica pelo volume. Depois você faz o somatório de todo mundo. Tá dando certo aí? Aí, quando você fizer esse somatório de todo mundo, e você nota que vai ficar um somatório triplo, né? Ó, porque você vai fazer uma variação no X, uma variação no Y e uma variação no Z. Quando você fizer esse somatório triplo aí, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter um somatório triplo
Aí você coloca o teu i para variar de 0 até um n, por exemplo. O teu j vai representar a variação do y de 0 até um m. O teu k de 0 até um p, por exemplo, aqui. Daquela conta lá, ó, do x e j k asterisco, y e j k asterisco, z e j k asterisco, vezes o delta v. Beleza? Aí se você pegar esse somatório e fizer o limite dele, quando o delta v tende para 0, é como se você estivesse fazendo o delta x, o delta y e o delta z tender para 0, certo? Esse limite aí, quando o delta v tende para 0, é o que a gente vai definir aqui como a integral tripla com respeito àquela região B de f de x, y, z, dv. Tudo bem, pessoal? Aí ocorre o seguinte, ó. Isso aí, a gente vai ver aplicações das mais gerais possíveis, mas a primeira, mais direta que a gente pode ter aí é o volume. A gente pode usar essa integral tripla para calcular volume. Como é que vai ser o volume, pessoal? Aqui, olha. Se você quiser calcular o volume de uma região B arbitrária, perceba que tudo que você tem que fazer para conseguir calcular um volume dessa região é fazer a função f de x, y, z ser igual a 1. Porque se a função f de x, y, z for igual a 1 e você fizer uma integral tripla disso aí, é como se você estivesse fazendo 1 vezes o volume de cada um desses subparalelepípedos, vamos dizer assim. Cada paralelepípedozinho desse, você diz que tem volume ΔV. Se você fica fazendo 1 vezes ΔV e soma todo mundo, você vai ter o volume da região inteira. Tá dando certo aí o que eu estou dizendo? Beleza, pessoal? Aí, se você não considerar a função f de x, y, z dando 1, aí você tem outras aplicações, como por exemplo, o caso da função densidade de massa. Se para cada ponto essa tua função f de x, y, z representar a densidade de massa do local que você está olhando, né, especificamente onde você está aplicando o ponto, aí, se você fizer essa integral tripla, você vai estar calculando a massa do sólido. Beleza? A exemplo do que a gente viu lá em integral dupla. Beleza? Tá. Então, as somas de rima, pessoal, são formadas mais ou menos com o mesmo conceito. Repetindo, se for no se você estiver fazendo a função de uma variável só, as somas de rima é função aplicada no ponto vezes o comprimento. Se for o domínio aqui sendo no R2, as somas de rima são expressas como sendo a função aplicada num ponto vezes o ΔA. Se for no R3, que é o caso da gente agora, as somas de rima vão ser expressas como sendo a função aplicada em cada ponto dessas sub-regiões vezes o ΔV. Deu certo, hein? Vai. Na integral dupla, nós fizemos alguns exemplos para calcular o volume, né? Foi. Alguns volumes. Foi. Com integral dupla, é possível calcular qualquer volume? Qualquer... Assim, para saber a diferença, por exemplo, eu calcular o volume com integral dupla ou tripla. Tá. Porque os dois eu consigo calcular volume, né? Consegue. Aí, integral tripla, ela te permite calcular um volume de uma maneira mais geral até. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu tentar te explicar. Por exemplo, aqui era a aplicação de integral dupla. Aí isso aí calculava o volume desse sólido, beleza? Na prática, você, por exemplo, vamos colocar um caso simples aqui, ó. Vamos considerar, por exemplo, que o teu x variava de um A até um B e o teu y variava de um C para um D, certo? A gente já viu até regiões mais arbitrárias do que isso, que é mais difícil calcular, mas eu vou com essa aqui, só para exemplificar o que eu quero dizer agora. Se eu fosse calcular o volume dessa função aí, o volume desse sólido aqui, que é delimitado embaixo pelo plano xy e em cima pela função, a gente viu que a gente podia fazer esse volume como sendo a integral de A até B, da integral de C até D, da função em questão, não era isso? F de x, y, dA. Tranquilo até aí? Beleza. Se eu pegar esse mesmo contexto aí
e for aplicar utilizando integral tripla, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso dizer que o meu z, que é a terceira variável, ele vai variar de 0 até bater na função. Tá dando para entender, hein? Então, como é que eu mudo essa integral de dupla para aplicação, por exemplo, de integral tripla? Eu posso dizer que eu vou fazer o volume de 1 dv, porque, como eu comentei, se você considerar a função 1, você calcula o volume da região em questão, certo? Aí eu boto o meu z para variar de 0 até f de xy. Aí, se eu aplicar esse conceito aqui, veja no que vai dar. Ó. Isso aqui fica dz dy dx, não é isso? Aí, se eu integrar essa primeira em relação a z, tu concorda que a integral disso é z? A integral de 1 dz é z. Então, vai dar z variando de 0 a f de xy. Que na prática vai dar o quê? Que na prática vai virar isso, né? Ó. Beleza, hein? Tá. Aí só que isso te permite um modo mais geral de calcular. Por exemplo, vai que a função não varia de 0 até f de xy, mas varia de menos aqui, ó. Se ela viesse mais um pouquinho embaixo, se ela variasse aqui, por exemplo, do menos 3 até a função, aí você conseguiria calcular o volume do sólido não partindo do 0, mas partindo lá do menos 3, ó. Tá dando para entender isso aí? Aí, por exemplo, vai que nem é retinho embaixo. Vai que embaixo é outra função. Aí você calcula o volume desse sólido aqui, ó. Você bota outra superfície, uma em cima e outra embaixo. Aí você calcula o volume entre os dois. Tá dando certo, pessoal? Aí o que é que eu tenho que fazer para conseguir calcular esse volume utilizando a integral tripla? Eu tenho que considerar a função como sendo 1. Beleza? Tá compreensível mesmo? Aquilo é, né? Vamos ver uma aplicação com números aí, mas basicamente é isso. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ele pede para a gente calcular a integral tripla com respeito a uma região B de x, y, z ao quadrado. E ele fala que B são todos os pontos x, y e z pertencentes a R3, tais que o x varia de 0 a 1, o y de menos 1 a 2 e o z de 0 a 3. Certo? Olha, quando o x, y e z variam entre constantes, pessoal, e a função que está aqui dentro, dv, né, é uma função contínua, então tanto faz a ordem que você integra aí, tendo só o cuidado de colocar o dx, dy, dz com respeito aos limites de integração mesmo, certo? Por exemplo, se você for representar a tua função aqui, que é x, y e z quadrado, aí se você faz dx, dy, dz desse jeito, quais são os limites que eu tenho que colocar aqui dentro? Ó? De x, que é 0 a 1, tá dando para entender aí? Porque a integral mais interna é em x. Ó. Aí, como a integral do meio é em y, eu vou colocar os do y, né? O menos 1 a 2. E a da ponta eu coloco o z variando de 0 a 3. Tá dando certo, pessoal? Isso aí? Beleza? Tranquilo. Aí o resto não tem novidade nenhuma, certo? Você vai fazer cada uma das integrais com respeito a cada uma das variáveis. Quando você estiver integrando em relação a uma variável, todas as outras são consideradas constantes. Beleza? Então tá. Aqui vai ficar a integral de 0 até 3. Ó. Integral de menos 1 a 2. Como eu vou integrar isso aqui em relação a x, o y e o z ao quadrado são considerados constantes. Eles saem da integral. Então vai ficar yz2. Essa integral de dentro, pessoal, com respeito a x, né? Ó, é x ao quadrado sobre 2, né? Então vai ficar x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1, multiplicado por dy vezes o dz. Continuando aqui, você vai ficar com integral de 0 até 3,
da integral de menos 1 até 2. Nota que essa segunda integral aqui, se você quiser logo pular esse passo aqui, ó, ela vai ser feita com respeito a y. Se ela vai ser feita com respeito a y, o z ao quadrado é considerado ser constante. Ele pode passar para fora dessa integral do meio. Então, eu já vou colocar o z2 aqui fora. Aqui vai ficar a integral de menos 1 até 2 de y. E aqui, pessoal, vai ficar vezes 1 meio, né? Ó. dy dz. Aí esse 1 meio, por sua vez, ele sai das duas, né? Ó. Então vai ficar 1 meio da integral de 0 até 3. O y aqui, a integral dele, de z2, né? Aqui. A integral desse y aí vai dar y2 sobre 2. Aqui fica de menos 1 até 2, multiplicado pelo dz. Tranquilo. Aí aqui vai dar 1 meio da integral de 0 até 3. Aqui fica z ao quadrado. Se você substituir pelo 2, vai ficar 4 sobre 2, que é 2, né? Aí, nota que tem um menos aqui. Aí, isso aqui é menos 1, pessoal, só que isso aqui está ao quadrado, né? Ó. Aí vai ficar 1 de novo, né? Então, na prática, isso aqui fica menos 1 meio. Vocês estão entendendo aí? Tá dando certo mesmo, pessoal? Tá claro, de boa? Aí aqui fica dz. Aí esse 2 menos 1 meio, imagina logo esse 2 como sendo 4 sobre 2. Aí fica 4 sobre 2 menos 1 meio, que é 3 meios. Esse 3 meios aqui, ele sai da integral multiplicando esse 1 meio fora. Quando você fizer essa multiplicação, dá 3 quartos do lado de fora. Então vai ficar 3 quartos da integral de 0 a 3 de z2 dz. Então isso aqui dá 3 quartos. A integral de z aqui é z ao cubo sobre 3. E aqui varia de 0 até 3, né? Então isso aqui vai dar 3 quartos vezes 27 sobre 3, né? Esse 27 sobre 3 dá 9, né? Então isso aqui vai dar 27 quartos. Certinho aí? Beleza. Tá dando certo, né, pessoal, mesmo? Bem.